Após a grande pandemia de Covid-19, os termos endemia, epidemia e pandemia foram sendo esquecidos aos poucos, ou mesmo deixados de serem falados. Entretanto, recentemente com o surto de hantavírus, esses termos bastante usados durante o Covid-19 voltaram a chamar a atenção. Algo que também chama a atenção é que esses termos são motivos de dúvidas, sendo confundidos entre si e usados de forma incorreta entre conversas do dia a dia. Mas na epidemiologia, esses termos têm significados preciosos e vale ressaltar que tais termos descrevem como a doença se espalha e não diferencia o quanto a doença é perigosa. Por exemplo, uma doença epidemiológica não é menos ou mais perigosa que uma doença que se tornou uma pandemia. Se ficou meio confuso, não se preocupe, vamos entender melhor ao longo do vídeo. Seja bem-vindo ao canal Saúde Desenhada, e já vamos começar classificando o que cada termo significa, e depois no final ressaltando a diferença entre eles para ficar bem explicado e fácil de entender. Vamos começar pela endemia. Vejamos, uma doença que ocorre regularmente de forma constante em certas regiões é chamada de endemia. Na endemia, a doença persiste em uma área por tempo ilimitado, não necessariamente com alto número de doentes, mas com incidência previsível, ou seja, já é esperado ter aquela doença com uma certa quantidade de casos, que também é esperada naquela região. Por exemplo, a malária e a febre amarela, comum nas regiões norte do Brasil. Outro caso clássico de endemia é a dengue, que persiste em todo o território brasileiro, com números esperados de casos e de forma contínua. Resumindo, são doenças que não causam surpresa, pois já é algo esperado. E lembrando, endêmico não significa inofensivo. Doenças endêmicas podem ser graves ou fatais. A característica que as define não é o impacto sobre os indivíduos, mas sua ocorrência constante e geograficamente limitada. Agora, partindo para a epidemia, ocorre quando há um aumento rápido e repentino nos números de casos de uma doença infecciosa em uma população específica, ultrapassando os níveis esperados, os quais chamamos de linha de base, para aquela região e período. Por exemplo, a própria dengue, que eu citei lá anteriormente, acontece de forma contínua no Brasil, tendo casos o ano todo. Mas a dengue se trata de uma doença sazonal, ou seja, tem picos de transmissões em certas épocas do ano. Quando esses números de infectados ainda está dentro do esperado, ela se trata de uma endemia, como eu citei lá em cima. É uma doença esperada com números esperados. Mas quando excede a linha base, ela deixa de ser uma endemia e passa a ser uma epidemia. O aumento é temporário e localizado, mas pode espalhar-se por várias regiões. Voltando na mesma tecla, a epidemia não torna a doença mais grave que a endemia, mas sim um grande aumento inesperado do número de infectados. A epidemia gera uma certa surpresa, um espanto, até mesmo um alerta, pela crescente expressiva nos números de casos. Outra coisa legal de saber é que se aqueles casos da doença são limitados a apenas um local, costuma se tratar de surtos. Uma epidemia pode surgir de várias formas, por exemplo, quando a virulência de um patógeno específico muda, ou seja, um vírus sofre mutação e se torna mais contagioso. Uma epidemia pode surgir também no caso de enfermidades recém-introduzidas numa determinada área, desde que contagiosa entre humanos. Isso ocorre porque os organismos daquelas pessoas, daquele local, ainda não possuem anticorpos algum contra aquela doença, já que será o primeiro contato com o patógeno. Agora vamos falar de pandemia. Dos três, é o termo mais ouvido de 2019 para cá. Talvez o que menos confunda pela sua popularidade, apesar que antes da Covid-19 quase ninguém conhecia esse termo. Enfim, a pandemia é quando uma doença se propaga a nível mundial. Se uma doença se dissemina entre países e continentes, e não apenas regionalmente, os especialistas se referem a uma pandemia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e Centros de Controles de Prevenção de Doença, CDC, dos Estados Unidos, as pandemias são causadas principalmente por novos patógenos ou tipos de vírus. Por exemplo, podem ser zoonoses, ou seja, doenças transmitidas de animais para humanos. Se uma doença é nova entre seres humanos, poucas pessoas estarão imunes ao vírus. Outro agravante é que provavelmente ainda não haverá vacinas desenvolvidas,
como foi o caso da Covid-19. O grau de periculosidade ou mortalidade dependerá do vírus específico e do estado de saúde do paciente. Entretanto, mesmo que uma doença seja inofensiva na maioria dos casos, em termos percentuais numa pandemia, o número de casos graves pode ser muito alto. Isso ocorre devido à grande quantidade de infecções. Para entender melhor, vamos com um exemplo real, baseado em dados. A letalidade média global do Ebola, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é de cerca de 50%, mas pode chegar a ter 90% de letalidade, sendo que de 10 pessoas infectadas pelo Ebola, 5 ou 6 pessoas não resistem. Já o Covid-19 fica com a letalidade média global de cerca de 0,91%. No Brasil, chegou a perto de 2% em 2023, ou seja, de 100 pessoas infectadas pelo Covid, 2 pessoas não resistiam. E lembrando, mesmo que são 2 ou uma pessoa, nunca fale apenas quando se trata de vidas, já que mesmo que uma entre 1 milhão é importante. Agora vejamos bem, o Ebola no seu maior surto entre 2014 e 2016 na África Ocidental, ou seja, foi uma epidemia na região citada, teve cerca de 28 mil casos, resultando em cerca de 11.300 mortes, um número alto para a quantidade de infectados. Mas no Covid-19 teve mais mortes quando comparado ao Ebola, mesmo com a taxa de mortalidade menor, já que teve um número de infectados expressivamente muito maior. Quando comparamos ao Ebola, por exemplo, o Covid-19 foi algo que se disseminou no mundo todo, se tratando de uma pandemia com mais de 779 milhões de casos, que resultou em mais de 7,1 milhões de mortes, sendo que só no Brasil foram mais de 39 milhões de casos, com mais de 716 mil óbitos. Viram só? Mesmo que uma doença tenha um percentual pequeno de letalidade, quando se trata de uma proporção pandêmica, as consequências são catastróficas, já que um número extremamente exorbitante por se tratar de nível global. A partir disso, dá para tirar as conclusões e entender as diferenças entre endemia, epidemia e pandemia. Endemia é algo esperado, com números esperados em uma certa região. Epidemia é quando aquela doença tem uma crescente no número de infectados bem mais do que se esperava, ou que nem era uma doença esperada naquela região. Pandemia é quando atinge nível global de infecções, afetando países e continentes. Espero que tenha te ajudado a entender a diferença entre esses termos. Então é isso, te espero no próximo encontro.